Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2026. Hoje é sábado, dia de nós falarmos de promessas e orações. E nós temos que ter em mente que Deus não se atrasa, Ele sempre trabalha no tempo certo. Quando nós chegamos ao sábado, para muitos fins de semana, nós precisamos parar um pouco, olharmos para trás, para a semana que passou. E talvez a gente tenha vivido dias intensos, talvez a gente tenha enfrentado muitos desafios, talvez a gente esteja até esperando algo que ainda não aconteceu. E hoje a nossa conversa é exatamente sobre isso, o tempo de Deus. Porque uma das maiores lutas da fé não é crer que Deus pode fazer qualquer coisa. Uma das maiores lutas é a gente aceitar que Ele age no tempo certo, no tempo dele, e não no nosso. Bom, então vamos ver o que nos diz então em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eu vou repetir. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Isso mesmo, tempo certo. Não é o tempo mais rápido, não é o mais confortável, é o tempo certo. E Deus, como eu disse lá no início, Ele sempre age no tempo certo. A nossa pressa não adianta de nada, porque isso não vai fazer com que Deus acelere as coisas. Por isso que é muito melhor a gente saber esperar. Nós vivemos aí uma geração muito imediatista. Nós queremos sempre respostas rápidas, nós queremos resultados rápidos, nós queremos mudanças rápidas. Mas nós precisamos entender que Deus não se move pela nossa ansiedade. Ele se move pelo propósito que Ele tem para cada um de nós. Se Deus agisse apenas quando nós estamos prontos para receber, muitas coisas chegariam cedo demais. E em vez de chegar para o nosso bem, poderiam chegar para nos prejudicar. A gente precisa entender que o atraso aparente pode ser uma proteção. Quantas vezes você já agradeceu por algo que Deus não fez na hora que você pediu? Naquele momento até poderia parecer atraso. Depois ficou claro que era Deus cuidando da gente, cuidando de você, cuidando de todos aqueles que sabem esperar. Às vezes, Deus não abre a porta porque Ele sabe o que existe atrás dela. Às vezes, Ele mantém você onde está porque está te preparando para algo maior. Outra coisa que a gente também precisa saber é que o tempo trabalha o caráter e prepara a promessa. Porque a promessa sem preparação, ela pode virar um peso. É a mesma coisa que responsabilidade sem maturidade transforma-se em queda. Deus, primeiro, Ele trabalha em nós antes de trabalhar ao nosso redor. E esse processo leva algum tempo. E o problema não é a demora. O problema quase sempre é a nossa impaciência. Porque
quando a resposta demora, nós descobrimos se a nossa fé está em Deus ou está nos resultados. Se nós confiamos apenas quando tudo acontece rápido, a nossa fé ela é frágil. Mas se nós confiamos mesmo durante o processo, a nossa fé amadurece. A espera, ela não destrói a fé. A espera bem vivida, ela aprofunda a nossa fé. A gente tem que estar ciente de verdade que Deus nunca perdeu o controle do tempo. Talvez a gente esteja olhando para o relógio e pode estar até pensando, já demorou demais. Mas Deus não trabalha com atraso. Deus trabalha com alinhamento. Quando o tempo certo chega, as coisas se encaixam muito bem, na perfeição. E aquilo que parecia impossível se torna uma coisa natural. O que parecia distante vai se tornar realidade. E aí é a hora que a gente percebe: Deus estava certo o tempo todo. Pois é, Ele sempre está certo o tempo todo. Bom, vamos lá. Neste sábado, eu te convido a 3 atitudes. Primeira, que a gente entregue a nossa vida a Deus sem pressa. Segundo, devemos confiar que Ele está nos preparando. E terceiro, nós precisamos descansar, mesmo sem ver a resposta ainda. Porque descansar também é fé. Vamos agora conversar com Deus como alguém que está esperando, mas apesar dessa espera, escolhe confiar de verdade. Pai, eu confesso que muitas vezes eu tenho pressa. Eu quero respostas rápidas, quero soluções imediatas. Eu quero entender tudo no agora. Mas hoje, meu Pai, eu escolho confiar no Teu tempo. Se ainda não aconteceu, é porque ainda não é o momento. Por isso eu te peço, prepara-me enquanto eu espero. Fortalece meu coração, guarda-me da ansiedade. Ensina-me a descansar na certeza de que o Senhor nunca se atrasa. Meu Pai, eu confio no Teu tempo, mesmo quando eu não entendo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que este sábado seja um dia de descanso interior, porque Deus continua trabalhando, mesmo quando a gente não vê. Não se desespere na espera. Deus nunca nos abandona. Tenha um sábado abençoado e, se Ele permitir, eu te espero aqui amanhã para nós falarmos novamente de Jesus no centro da nossa fé e a nossa maior esperança. Nos vemos amanhã, um forte abraço, fiquem com Deus.